Fala, minha rapaziada MMA benevolente, o UFC do Carlos Prates aí, quando o Jack Del Madarena passou, vamos falar um pouquinho dele. Porra, bom demais, né, essa luta principal, o horário do UFC top de linha, horário nobre, nosso velho UFC. E quem ouviu o João Vitinho se deu bem pra caralho, que eu avisei, eu fiz a leitura, profetizei a luta do Carlos Prates. Então vamos falar dessa parada aí. Começando aqui, vamos ver. Não. Júnior Otávio aqui. Quer dizer que infelizmente o Kelvin Christian é bem ruim, bem fraco. Não tem muito o que fazer. O Júnior Otávio que também é horrível. Ganhou dele com extrema facilidade. Ele tem tamanho, ele tem alcance, ele tem bons treinadores aí. É lá da academia lá do Cristiano Marcelo. Mas para ficar ruim tem muito chão ainda. Triste. Aqui o nosso Robert Briga, o nego falou que era bom, né? Eu falei que não, que ia perder, e perdeu feio pro rapaz aqui que é todo esquisito. O que me decepcionou aqui foi o Taito Ivasa, não defendeu queda, não bateu forte. O Sutherland aí com o cu na reta fez de tudo para ganhar, conseguiu. Fazer o que? O Gaziev aqui, eu falei que ele era um bom azarão, mas que o Perisic era favorito, né? O Gaziev levou uma coça aí. Foi guerreiro, mas se fudeu. O Harik que eu falei que ele ia ganhar, que ele era bom, que ele era prospecto. Só que eu não tava animado pra ver a luta dele, de fato. Mas tava assistindo, né? É mais um aí dessa boa leva aí do peso pena. Peso pena que vai se tornar muito em breve aí o disparado, o melhor peso aí do UFC. Igual a gente tem os 77 quilos hoje. O peso pena vai ser melhor ainda. Já para 2027 aí. De falar que a gente entra em 2027 com um UFC peso pena aí. Categoria recheada de craque. E principalmente brasileiro, né? Então, quando o Volkanovski passar o cinturão aí, vai ser maneiro demais de acompanhar o peso pena. Muito bom, muito bom. Stiverceg e Tim Elliott, tava torcendo bastante pro Tim Elliott, ele que é um cara velho aí, falei que ele tinha chance de ganhar. Seg foi muito bem, tá? Seg mostrou um alto nível de técnica e velocidade, que aí de luta foi muito bem. Aí falei mal dele aí, devido às últimas derrotas dele, mas o cara fez por onde, mereceu a vitória aí. Tinha Elliott velho, foi guerreiro também, ganhou o primeiro round, mas infelizmente perdeu aí, 29-28 aí, claro. E agora, né, as duas lutas aí principais que eu fiz a leitura, essa aqui não era difícil de prever, né? Essa aqui eu pensava ser um gênio. Darius também ainda foi guerreiro, começou a luta ali, conseguiu dar um flashdown ali no Salkid, segurou ele, o máximo que deu, mas foi a mesma coisa aí da luta contra o Benoit Saint-Denis também, que ele começou ali, deu um apavoro no Benoit Saint-Denis, demorou 10 segundos para ele tomar um nocaute logo na sequência. O Darius aí ele tá no limite do limite do que dá para ele aguentar aí de queixo. O queixo dele tá muito fraco, muito fraco. Pós-knockdown lá do Moicano lá, ele não conseguiu mais suportar nenhum tipo de soco. Bater no ombro dele, ele cai babando. Felizmente, eu acho que Darius aí chegou no limite dele. Não de técnica, ele ainda tem, porra, ele ainda tem força física, ele ainda tem, né, a técnica ele nunca vai deixar de ter. Ele ainda é competitivo de certa forma, só que o fato dele não ter queixo prejudica muito ele. E o fato dele não ter queixo significa que o cara já fez mais do que ele deveria ter feito. Por mais de 30 lutas aí. Então, é um cara que já fez o que ele tinha para fazer. Não tem mais condição de subir em relação a onde ele estava no ranking. Ele fez lá a corrida dele, foi muito bem, chegou, se não me engano, a quinta ou sétima, né? Quando perdeu pro Charles. E ali ele bateu no teto dele, não tem como ele ser melhor do que ele foi ali. Então eu, se fosse ele aí, pegava as luvas e
Largava lá no octógono, encerrava. Vamos ver, de repente o UFC dá uma boa despedida pra ele, né? Que igual eu tô falando, se der um coroa é, que não tenha poder de nocaute pra ele aí, ele tem condição aí de dar um show aí pra cima do cara, igual o Michael Chiesa aí, que vinha de péssimas lutas e o UFC de vez em quando dava uns velhos pra ele, fugindo aí da sua tradição, dava uns velhos pro Chiesa bater pra se manter ali. De repente o UFC vai entregar aí um velho aí pro Dariush se aposentar, mas acredito que seja difícil, principalmente se ele continuar no ranking. Se ele continuar no ranking, esquece aí, vão dar outro moleque aí pra matar o Dariush, e que com certeza vai matar porque ele não tem queixo mais. Resumo da ópera: o Dariush deveria ir de NSS, era a melhor coisa que ele deveria fazer. E chegamos na luta principal, nosso The Nightmare. Pô, isso que é pica, isso que é pica, isso que eu falo, a questão do main event, do cartaz. É por lutas como essa que a gente quer ver o card. Lógico, pô, o card aqui teve coisa boa, teve coisa ruim, teve luta igual, pô, aqui luta de prospecto que finalizou, porra, alto nível de técnica, pô, outro prospecto aqui que deu show, beleza. Agora, a gente paga pra ver isso aqui, ó. Isso aqui que a gente paga pra ver. Porra, lutaço, lutaço, Carlos Praxis e Jack Della Maddalena. Igual eu falei lá, já falei no vídeo que foi do UFC Miami, que eu disse que existe uma construção ali que faz a gente inflamar assistindo a luta, que começa pela entrada dos lutadores. Nesse card a gente viu isso. Por Carlos Prates, que tem essa entrada dele característica aí, que o DC já disse uma vez, né? Você não escolhe ser descolado. Ou você é ou você não é. E o Carlos Prates é. E pô, ele é muito foda a entrada dele. Sensacional. Pô, a gente já fica hypado desde ali. E ele foi corner azul, então ele entrou primeiro. O Jack Della Maddalena entrou com o CDC também ali. Pô, inflamou o público lá de Perth. Então isso foi maneiro pra cacete. Já começou ali, aí antes da luta começar eles já se estranharam. Então antes de começar a luta, porra, o sangue já tava fervendo, já tava todo mundo animado. Eu, porra, principalmente ali, eu tava em pé já tava suando frio, nervoso pra essa luta. E durante a luta continuou entregando. Então assim, quando o Carlos Prates fala que ele traz o tipo de entretenimento que a gente quer ver, isso é verdade. Desde do off-camp, que ele bebe, ele fuma, ele vai pra festas, quanto na semana da luta, que ele aparece todo descoladão, comendo Nutella, porra, coletiva de imprensa, pesagem, né, porra, entrada, luta, entrevista pós-luta, comemoração pós-luta. Então assim, o Carlos Prates é o produto completo aí do que o UFC gosta, do que o UFC quer e do que a gente gosta de ver. Então, porra, queria pontuar essa situação, né, do, do como é importante isso, como é importante esse cartaz, esse main event, essa venda e essa entrega, esse pacote completo. O UFC tá de parabéns, o Carlos Praia tá de parabéns, o Jack Della Maddalena tá de parabéns. Jack Della Maddalena principalmente porque apanhou mais do que mulher de bandido. Agora eu vou falar da parte da luta, né? Luta desde o começo, o Carlos Praia se mostrou superior, porque como o próprio já tinha falado e eu pontuei aqui no vídeo de palpite, Carlos Prates é melhor strike, porque ele é maior e ele tem mais cartel de combate, né? Ele tem como é que eu posso falar? Ele tem um arsenal maior, né? De luta em pé. E o Jack Della Maddalena, ele tem um boxe muito bom, mas quando o Carlos Prates começou a chutar a perna, chutar costela, dar joelhada, cotovelada, o Jack Della Maddalena ficou sem ter o que fazer. E foi já no primeiro round. O Carlos Prates, porra, ele é maldoso, ele machuca, né? Covarde. Ele soltava chicotada na perna do Jack Della Maddalena. Tanto é que foi isso
o que resultou no fim da luta, né? Porque o bicho aguentou porrada, hein? Aguentou porrada. Ainda no primeiro round, ele encaixou um chutaço na costela do Jack Della Maddalena, que ele fez, ele fez perfeito. Ele chutou embaixo, aí ele armou para chutar de novo. O Jack Della acreditou que fosse embaixo, ele soltou no meio da costela, depois ficou uma bola vermelha já ali desde o primeiro round. Ele entrou com joelhada alta na boca do Jack Della Maddalena, entre a guarda ali. Ele acertou umas 3, 4 joelhadas daquela, joelhada na linha de cintura. Muito chute na perna, muito direto carregado. O Carlos Prates, tinha hora que ele soltava uma joelhada. Teve uma joelhada que ele escorregou, teve uma cotovelada que ele perdeu o equilíbrio. Teve um direto que eu achei que o braço dele ia voar. Porque, esses golpes que iam vazado, que iam no vento, você via a força que o Carlos Prates botava nos golpes. E isso impressiona também pela intensidade dele. Ele bateu no Jack Della Maddalena por quase 15 minutos, direto. E não passou nem perto de cansar, cara. A impressão que dava é que ele conseguiria fazer isso pelos próximos 2 rounds tranquilamente e conseguiria ganhar. Se o Jack Della Maddalena sobrevivesse, ele conseguiria passar os 25 minutos arrebentando o Jack Della Maddalena. Porra, tá de parabéns, nível altíssimo de técnica e intensidade do Carlos Prates. Como é bom o Carlos Prates, né? Como é bom. Um dos melhores strikes aí do UFC, eu coloco ele aí no top 3. Que me vem à mente Poatan, Topuria e ele, indiscutivelmente. E eu ainda coloco ele de top 2, tá? Porque o Topuria, apesar de letal, ele, assim como o Jack Della Maddalena, ele é um cara do boxe, óbvio, é efetivo. Porém, pelo arsenal do Carlos Prates como strike, que vem do Muay Thai, né? Eu coloco ele em segundo, só atrás do Poatan, que é o nosso campeão aí, duplo campeão. Também tem recurso infinito no strike. É uma lenda aí do kickboxing, né? Então eu coloco ele aí em segundo lugar. E inclusive eu fiquei pensando depois da luta, já que o Topuria estava querendo subir, como que eu gostaria de ver Topuria e Carlos Prates. Com certeza essa luta não vai acontecer, né? Até porque o Topuria só pensa em subir para pegar o Makhachev, mas se ele se achar muito pica, igual ele se acha, perder um pouco do juízo e tentar se experimentar ali no 77 kg de outra forma, cara, eu ia ficar muito feliz de ver essa luta e ia ficar muito feliz de ver o Carlos Prates arrebentando o Topuria. Porque mais um motivo para eu botar o Carlos Prates na frente do Topuria é isso. Eles estarem numa categoria de peso próxima, né, relativamente, apesar do Topuria ser baixo, ele só está uma categoria abaixo. E a impressão que eu fiquei após essa luta é que mesmo com as performances do Topuria, ele tendo a qualidade que ele tem, e o Carlos Prates se expondo também, o Carlos Prates luta de guarda baixa, é muito perigoso ele levar a mão ali na luta contra o Topuria. É óbvio que ele sofreria um risco muito grande de levar a mão e cair, mas a impressão que eu tenho é que o Carlos Prates ia matar o Topuria, ia arrebentar o Topuria, ia traçar ali uma estratégia de luta ali para judiar do Topuria na distância e iria arrebentar o Topuria. Bom, acabei desalinhando um pouco, né, mas voltando ali para a construção de como o Carlos Prates fez. Ele, bateu de tudo quanto é jeito, né? Ele machucou o Jack Della Maddalena por completo. Já no primeiro round, o Jack Della Maddalena mostrou que tinha sentido. Aí o Chris até pontuou, né? O Chris, um dos treinadores do Carlos Prates, pontuou para ele no intervalo ali do primeiro pro segundo round que o Jack Della não era amigo dele, que era para ele continuar ajudando do Jack Della. E assim ele fez, né? Ele continuou batendo ali, linha de cintura, cotovelada, joelhada na cara, joelhada na cintura, low kick, direto, jab. E no final do segundo round, o Jack Della Maddalena ali, se tivesse mais 5 segundos, ele teria sido nocauteado ali, que ele sofreu o knockdown do low kick. Fez ali uma cara de choro danada, né? Mais do que ele fez contra o Makhachev, né? Que ele foi amarrado. Ele realmente fez uma cara ali que tinha quebrado a perna, que o negócio ele tava feio pro lado dele.
Ele ainda foi guerreiro, voltou pro terceiro round, continuou levando pancada, até que sofreu mais um knockdown desse da perna. E aí o Carlos Prates acabou com o sofrimento dele ali, né? É, ele já tinha dado ali uns 2 knockdowns ali no mesmo round, mandou o Jack Della levantar. Nesse terceiro aí ele foi, liquidou a fatura, caiu pro ground and pound ali. Porque senão, cara, a verdade é que tava muito perigoso ali pro Jack Della Maddalena. Ele tava sofrendo muita lesão ali. Ele tava sendo muito machucado. Sinceramente ali acredito que tenha sido a luta que eu tenho assistido ao vivo que passou mais próximo ali de ser coerente o corner jogar a toalha, tá? Porque se o Jack Della levanta desse knockdown que se tornou nocaute, né? Eu acredito que o certo seria jogar a toalha ali, porque realmente não ia muito ter o que ser feito por parte do Jack Della. Em relação ao Prates, ele estava pronto para matar o Jack Della e o Jack Della estava pronto para morrer, então era muito perigoso para ele. Óbvio que ele quis ser guerreiro lutando em casa, mas o corner dele ali poderia ter sido mais generoso com ele. Enfim, e no vídeo de palpite eu fiz essa leitura de que o Carlos Prates, apesar de ter esse punch muito forte, ele mesmo tem para ele que ele é um cara que constrói nocaute machucando. E eu falei que provavelmente nessa luta a gente iria ver esse Carlos Prates. E que eu achava que ele era nocauteado do segundo pro terceiro round. E foi exatamente o que aconteceu. Ele quase acabou a luta no final do segundo round. O Jack Della voltou pro terceiro round e ele nocauteou o Jack Della no terceiro round, machucando o Jack Della sem pressa ali, machucando. E eu fiz essa leitura de forma impecável. Profetizei a vitória do nosso fumante Carlos Prates, ao contrário aí de muita gente que falou que ia ser uma luta difícil. Não desmerecendo o Jack Della Maddalena, mais uma vez, excelente lutador, ex-campeão, mérito dele ter sido campeão, não foi um campeão por acaso, mas pelo casamento de luta eu disse que não seria uma luta difícil para o Carlos Prates, e não foi. Agora em relação ao futuro, né, eu acho que o Carlos Prates vai ser sim o próximo, óbvio. O Makhachev muito provavelmente vai lutar agora em agosto contra o Ian Gary. E o próprio Carlos Prates já falou que não tem interesse de ser o próximo tão perto assim, né? Mas obviamente a vaga dele já está garantida para a próxima, porque ele não tem por que se manter ativo, fazer mais uma luta, porque ele já bateu quem ele tinha para bater. E querendo ou não, ele se machuca também batendo a quantidade que ele bateu, né? Então o ideal para ele é se recuperar agora, treinar bastante aí para esse title shot, assistir a luta aí. Se for o Ian Gary, pô, vai ser muito da hora assistir essa revanche, vai ser um lutão, vai ser gigante essa luta. E se for o Makhachev, Carlos Prates tem um longo caminho de treinamento aí para defender queda, até porque óbvio que ele foi meio relaxado, né? Porque ele sabia que o Jack Della não apresentava risco para ele no chão. Mas ali a defesa de queda dele ali, ele não se preocupou nem um pouco em afiar, né? Para essa luta. E é uma preocupação que ele vai ter que ter contra o Makhachev. Porque apesar de ser muito bom no strike, se o Makhachev enrolar ele no chão ali, ele não vai conseguir nocautear o cara, né? Então tem que se recuperar agora. Ele vai curtir as festas dele aí, né, de praxe. Depois ele vai ter que voltar, vai começar a treinar aí, que tenha um camp mais longo para lá, para acredito que pro lado de novembro, dezembro ou até janeiro ocorra essa luta aí contra o próximo adversário. Vai depender também, né? Eu acredito que se for o Makhachev se estende mais, se não for, se for o Ian Gary, acredito que pro lado de outubro, ali novembro, eles vão tentar fazer um apelo. Inclusive o Ian Gary já deixou claro aí que queria fazer essa luta no Brasil. Vão fazer esse apelo aí para tentar trazer essa luta pro Brasil. Se Deus quiser, né? Que façam essa luta aqui no Rio de Janeiro, pra gente poder estar presente lá, presenciar essa disputa de cinturão aí do nosso fumante, possível primeiro campeão de 77 quilos do Brasil, né?
que a única categoria que o Brasil nunca teve um campeão é 77 quilos, e o Carlos Prates é o nosso brasileiro aí que está mais próximo disso. Então, basicamente é isso aí. Salkid também agora vai olhar só para cima aí. Só que, cara, eu vou te falar, eu vejo ele um pouco parecido ali com o que é o Peyton Talbot. É prospecto? É muito bom, mas dependendo do casamento ele vai se fuder. Não acredito que ele vai ser campeão. Acho que ele vai dar uma empacada boa. Lembra também um pouco o Sean O'Malley, que apesar de ter sido campeão, foi campeão por ajuda do UFC. Depois de determinados casamentos ele se fudeu. Inclusive esses dias aí até saiu um vídeo dele conversando com os amigos, falando que ele não treina wrestling, nunca treinou wrestling, nunca vai treinar wrestling, que se derrubarem ele perde o round. Ele só treina porrada. Acho que deve ter tido um pouco de ironia ali, um pouco de brincadeira no negócio, mas realmente é um cara meio largadão, e o Salkid tem essa personalidade também, parece, de um cara mais largadão. Foi ali pra dentro do Dariush, subestimou o Dariush. E se ele pensa que ele vai poder fazer a mesma coisa contra os próximos caras aí que ele pegar, ele tá muito enganado. Se ele pega o Justin Gaethje, mesmo velho, o Justin Gaethje acerta uma mão nele, igual o Dariush acertou, ele cai babando. Se ele pega um o Ganrou bota ele pra baixo, ele não vê a cor da bola. Eu acho que aí o casamento melhor pro Salkid, mesmo assim não é um casamento fácil, seria o Dan Hooker agora, de próxima luta pra ele. Acredito que o UFC possa fazer essa luta por ser o mais fácil para ele, digamos assim, porque o resto realmente aí ali de 10º para frente do ranking vai embaçar ele. Eu vejo o Moicano falando muito bem dele, que é o melhor prospecto e tudo mais, mas sinceramente, cara, pelo estilo de luta, eu vejo o Moicano dando uma coça no Salkid, tá? Acho que se acontecesse essa luta seria até bom pro Moicano. Acho um ótimo casamento pro Moicano. O Moicano, botar o Salkid pra baixo, embolar com ele ali. Acredito que o Moicano finalizaria o Salkid, tá? Com um certo nível de treinamento ali, preparação pra luta. Acredito até que ele conseguiria levar melhor em pé ali, marcando no chute, encaixando aquele jab do Moicano que é muito forte, até se aproximar para investir na queda. Aí em relação a outros strikers, Ruff para mim mataria o Salkid. Acho que o Perry Pimblett seria uma luta bacana, mas o UFC não tende a queimar um dos dois prospectos, né? Até porque são valências diferentes. O Perry Pimblett é um cara do chão, o Salkid é um cara do strike, mas enfim, acredito que esse seja o futuro aí do Salkid. O Dan Hooker, ele pediu, né? Ele pediu o Ganrou. Acho que, assim, ele fez muito bem, tá? Ele fez muito bem. Eu acho que o certo é esse, é você pedir alguém. O UFC gosta disso. Eu sempre cobro isso de quem não pede. Acho que você não tem que falar quem vier, não sei o que, o UFC escolhe, eu não recuso luta. Eu não acho que isso seja o certo. Eu acho que você tem que dar um nome pro UFC. Mesmo que você não vá receber esse nome, pra você ter uma noção do que você tem de ideia ali, né? Se você tá muito louco, se você já quer pular lá pra frente, se você é pé no chão, consciente, igual foi o caso do Salkid aqui. O Salkid eu achei que, olhando de forma consciente, foi um excelente pedido dele. Só não acho que vai ser um casamento tão favorável quanto ele possa estar imaginando que vai ser. O Ganrou é um cara, osso duro de roer. E acredito que se houver essa luta, o Ganrou embaça o Salkid, tá? Mas basicamente é isso aí, né? Passamos a limpo aí o UFC do Carlos Prates. Muito feliz com a vitória dele. E vou trazer aí essa semana um vídeo dos palpites aí de Sean Strickland contra Chimaev. Vamos ver se essa luta vai acontecer, né? Que o trem lá tá feio, o negócio tá quente, o clima tá hostil. Mas é assim que a gente gosta. Pra mim tá ótimo, muito bacana. É pra isso que a gente paga pay-per-view, né? Por essa instigância que acontece.
igual eu falei também no último vídeo aí que eu tava pretendendo fazer uma live para esse UFC aí. Se vocês puderem comentar aí, falar o que vocês acham, se querem a live durante o card, acompanhar, trocar uma ideia, deixem nos comentários. Provavelmente vou trazer mais um vídeo além desse durante a semana aí, mas o próximo vídeo vai ser esse aí do palpite do UFC 329. Então é isso aí, rapaziada, já deixa o like, faz todas aquelas benevolências aí. Tamo junto, até logo. Os